Essa é a diferença entre judeus, samaritanos e galileus. Esses três grupos aparecem o tempo todo nos evangelhos. Mas você sabe mesmo o que cada um representa? Se você é cristão, você precisa saber disso. Vamos por partes. Primeiro, os judeus. O termo judeu vem de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Com o tempo passou a representar todos os que seguiam a fé judaica, especialmente os que viviam em Jerusalém e na região da Judéia. Na época de Jesus, os judeus eram vistos como os guardiões da religião, apegados ao templo, à tradição, à lei. Eram liderados por grupos como os fariseus e os saduceus. O templo de Jerusalém era o centro da vida espiritual. Lá aconteciam os sacrifícios, as festas e os rituais mais sagrados. Jesus também era judeu, mas não fazia parte da elite de Jerusalém. Agora, os samaritanos. Os samaritanos eram um povo rejeitado pelos judeus da capital. A rejeição era tão profunda que muitos preferiam andar quilômetros a mais só para não passar por Samaria. Mas por que tanto desprezo? Após a morte do rei Salomão, por volta de 931 a.C., o reino unificado de Israel foi dividido. Reino do Norte, chamado Israel, com capital em Samaria. Reino do Sul, chamado Judá, com capital em Jerusalém. Essa divisão não foi apenas política, gerou diferenças culturais e religiosas profundas. Em 722 a.C., o Império Assírio conquistou o Reino do Norte. Muitos israelitas foram deportados. Em seu lugar, vieram povos estrangeiros. Com o tempo, eles se misturaram com os israelitas que ficaram. Nasceu daí um povo misto, em sangue e em fé. Eles adoravam a Deus, mas misturavam práticas pagãs. Por isso, os judeus do sul passaram a considerá-los impuros. Quando os judeus voltaram do exílio e começaram a reconstruir o templo de Jerusalém, os samaritanos quiseram ajudar, mas foram rejeitados. Como resposta, construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, perto de Siquém. Até hoje, esse monte é sagrado para eles. Eles se consideram os verdadeiros herdeiros da fé mosaica. Agora você entende por que a mulher samaritana se espantou quando Jesus falou com ela no poço? Como o Senhor, sendo judeu, me pede água, sendo eu samaritana. João 4:9. E os galileus? A Galileia ficava no norte de Israel, acima da Samaria e abaixo do Líbano. Era uma região cercada por povos não judeus, com forte presença estrangeira. Por isso era chamada de Galileia dos Gentios. As principais cidades eram Nazaré, onde Jesus cresceu, Cafarnaum, onde ele pregou, Séforis e Tiberíades, mais influenciadas pela cultura grega. Os galileus eram judeus, sim, mas vistos como gente do interior pelos judeus da Judéia. Falavam com sotaque diferente, tanto que Pedro foi reconhecido como galileu só pela sua voz, Marcos 14:70. Eram considerados rudes, simples, pouco instruídos. Seguiam a mesma fé, mas sem o mesmo prestígio. Foi por isso que Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1:46. Era puro preconceito. Mas olha que lindo. A Galileia virou símbolo da periferia escolhida por Deus. Jesus não começou sua missão entre os grandes de Jerusalém. Começou entre os galileus, simples, abertos, humildes. E sabe por quê? Porque Jesus sabia. É no coração simples que Deus encontra espaço. Ele não começou pelos poderosos. Começou por aqueles que sabiam que precisavam dele. Se você é um desses, que reconhece sua